Oi, gente! Pega o seu cafezinho e vamos sentar um pouquinho aqui para esse papo comigo. E hoje eu tô com uma convidada muito especial e vamos conversar sobre uma realidade que talvez muitas mulheres conheçam bem. A sensação de estar dando conta de tudo, mas aos poucos deixando de se enxergar. A nossa convidada de hoje é esposa há 25 anos, mãe da Duda e da Carol. Foi executiva de vendas da Rede Transamérica e, por anos consecutivos, reconhecida como a melhor gerente de vendas da rede. Ela tinha sucesso, reconhecimento e uma linda família. Mas, em algum momento, percebeu que precisava voltar a se encontrar. Fabi, seja muito bem-vinda ao cafezinho da Fisioplástica. Que delícia de estar aqui. Obrigada, né, pelo convite. Vamos lá, né? Vamos bater lá? Esse papo que a gente tem muito para falar aqui. Isso mesmo. Fá, me conta, quem é a Fabiana Bedoni quando ninguém está olhando? Fabiana Bedoni é uma pessoa que hoje tem uma autoestima elevada, que hoje se cuida mais e olha um pouco mais para si, né? Eu sempre tive muito essa preocupação porque eu sempre trabalhei no comercial. Eu precisava ter a minha imagem, né, à frente, porque, como dizem, a primeira impressão é a que fica. Exatamente. Então, eu tive sempre que ter esse cuidado. Só que eu tinha esse cuidado independente de estar com a minha autoestima elevada ou não, né? Eu tinha que fazer isso de qualquer forma. E muitas vezes eu falo, né, eu tinha que escolher, a roupa tinha que me escolher e não eu escolher a roupa. E quando eu senti que eu estava me perdendo um pouquinho, eu voltei a mim para poder fazer o contrário, né? Eu ter que escolher o que eu quero e desejo. Então, a Fabiana hoje é uma pessoa muito mais segura, com uma autoestima muito mais elevada. E eu tenho um relacionamento muito saudável de muitos anos, né? E eu busco sempre trazer a questão emocional para dentro do meu relacionamento com um equilíbrio. E isso faz parte, né, do gostar, do se desejar e ter ali uma segurança maior do que você é, né? Então é essa Fabiana hoje. E saber o que você merece, Exatamente, né? O merecimento é importante também. Isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Exatamente. Fá, quando você pensa na Duda e na Carol pequenas, qual a lembrança mais gostosa que vem no seu coração? Uma realização, né, de algo que eu desejei. E eu vou contar algo aqui parece que não aconteceu, mas é algo muito engraçado, assim, que as pessoas não imaginam. Mas antes de eu me casar, eu sabia que o Sérgio não tinha o desejo de ter filhos, né? Ele não tinha essa vontade. Aliás, ele não gostava muito de criança, pra falar a verdade. E todas as crianças sempre apareciam nele por ser careca, tal, chamava atenção, né? E ele não tinha esse desejo. E foi uma conversa que nós tivemos antes de casar, que era importante, para entender. Eu desejo ter filho, e você, como que a gente faz? Ele falou assim, não, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, que eu tenho vontade sim, mas vamos com calma, que aí é uma coisa... Então, isso ficou assim, sempre na minha cabeça como algo assim, meu Deus, será que isso realmente vai acontecer? Então, a palavra que veio assim, principal, foi uma realização, realmente, algo que realmente eu sabia que um momento ia acontecer, mas eu não tinha tanta certeza em que momento e como isso ia acontecer, né? Como seria esse momento. Então, foi realmente algo muito especial, e ele se tornou um paizão, que é assim, é inacreditável a mudança, né? E por incrível que pareça, para ter a segunda, quem mais incentivou e quis foi ele, né? Então, olha isso, com a transformação e a mudança que teve, né? É isso, é o divino mandando pra gente, né? Aí sim. Foi lá, não queria, aí vieram duas meninas maravilhosas, que são um tesouro. Que vieram falar, olha só. Né? E assim, quando foi a menina, na segunda ele falou assim, eu também queria outra menina, eu não sei se eu sei lidar com o menino, né? E realmente veio outra menina, e por ele a gente teria mais. Eu que realmente falei pra mim agora, tá bom, sempre pensei em dois, né? Na verdade, imaginava que seria um casal, mas quando a gente teve a primeira, a gente falou, não, certeza que nós somos pais de meninas. E aí veio a segunda. Então, realmente foi algo muito especial, e até hoje elas são muito, muito tranquilas, muito... amigas uma da outra, né? E realmente são, pra gente, uma grande realização. Um presente. E o que a maternidade trouxe de mais bonito pra sua vida?
O que trouxe de mais bonito, pode parecer clichê, mas eu acho que não tem outra palavra a não ser amor incondicional. É algo que realmente a gente nunca experimentou, né? É um amor diferente de quando você começa a namorar, casa, é um amor diferente que você tem pela sua família, é completamente Diferente de tudo. inusitado, é algo que você realmente fala, meu Deus, como eu posso viver isso? E o que mais eu posso viver além disso, que eu acho que não existe, né? Então é um amor que realmente ele traz uma outra perspectiva para sua vida, traz um outro olhar, né? A gente começa a pensar não só na gente, a gente começa a pensar e transbordar para que elas também tenham uma vida boa, feliz, tranquila, plena, né? Então, eu acho que realmente a palavra é o amor incondicional. Muito bom. E o que mais de desafiador a maternidade trouxe para você? O mais desafiador, eu acredito que é a questão da educação. Hoje em dia, eu acho que é muito difícil essa questão da educação, né? Tem muita coisa que envolve. Né, o bebê é fácil. O bebê, né? A gente leva numa boa, assim, os choros, as cólicas, né? O acordar de noite, você fica dias sem dormir. Isso acaba sendo parte do nosso dia a dia, a gente acaba se acostumando. Mas o mais desafiador realmente é a educação, né? O que a gente tem dentro de casa, o que a gente quer que eles levem para essa vida e transbordem para o mundo. Então, eu acho que isso é o que mais desafia e cada vez mais. Eu acho que a gente tá vivendo num mundo, assim, muito louco, né? Que a gente fala assim, meu Deus, responsabilidade imensa. Para o ônibus que eu quero descer, né? Tipo isso. Mas assim, eu acho que de tudo, né? O que a gente tem que trazer para elas é o que a gente vivenciou, a nossa experiência, trazer o ponto positivo e negativo das consequências que ela vai ter com o que ela for fazer, né? Então eu acho que a educação engloba muita coisa, então eu acho que é o principal. Joia, Fá. E falando em maternidade ainda, como que a maternidade influenciou na sua vida profissional no momento que você teve as meninas? Qual foi esse impacto da maternidade para você? O que foi assim, foi ok, né? Para você e o que te fez pensar se você estava sendo uma boa mãe, tendo que equilibrar vários pratinhos? Eu tinha um grande desafio, porque eu viajava muito a trabalho, né? Então eu ficava muito tempo fora quando eu precisava viajar. Às vezes uma semana, às vezes pelo menos 4 dias, era frequente, né? Então era isso que eu tinha que saber organizar melhor na minha vida. E com relação a ter as filhas, né, com o trabalho, isso me trouxe até um pouco mais de força, de vontade, porque assim, agora eu tenho um serzinho que depende de mim, né? Apesar de ser casada, meu marido ter o trabalho dele, eu tenho certeza que ele, como um provedor, daria conta. Mas a gente, como mulher, para se realizar também, que tem mulher que tem desejo de ficar em casa e tá tudo bem, cuidando dos filhos também, e se realiza, né? Dessa forma. Sim. Mas para mim, ainda naquele momento, era importante eu estar no trabalho. Então, assim, eu via com outros olhos, eu cuidava um pouco mais do meu posicionamento, da minha forma de agir. Eu comecei a ficar até um pouco mais tranquila com relação a diversos assuntos, porque eu falava assim, aqui entre aspas, né, meu porto seguro de trabalho, então eu preciso disso daqui para que as minhas filhas tenham a melhor educação, né, para que eu possa levar o melhor para casa. Então eu tive que ter um pouco mais mais resiliência, vamos dizer assim. Isso. Então isso me trouxe... A gente aprende, né? Teve que aprender a lidar com algumas situações que antes eu era super explosiva e eu passei não, pera, calma, nem é tanto assim, porque eu vivo tantas outras coisas, tem tantas outras coisas que são muito mais importantes do que isso, né? Lá em casa, me esperando. A gente volta 3 casas, né, Fá? Pra que eu vou ser assim? Não precisa, sim, né? Sim. E depois da maternidade, como que ficou essa Fabiana? Como você ficou quando você se olhava no espelho? Mudou muito, né? Porque eu gosto muito de falar disso, Fá, porque nós mulheres... Nós temos muitas fases de transformações muito grandes, né? Primeiro a gente começa lá na adolescência, né? Quando, né, fica mocinha, e depois vem a maternidade, vem esse turbilhão de hormônio, e depois, né? Então a gente tem várias fases de transformações muito importantes com o corpo e a mente. Sim. E como que ficou essa Fabiana em relação ao espelho depois da maternidade?
Olha, a Fabiana, depois da maternidade, precisou dar uma ajeitadinha no corpo físico. Quando eu tive a primeira, a Duda, eu era muito nova, 28 anos, então, assim, tudo volta no lugar rapidinho, né? Sim. Eu engordei 14 quilos na gestação, mas eu perdi 18. Quando eu voltei pro trabalho da licença maternidade, as pessoas falavam assim, meu Deus, cadê? Você sumiu, o que aconteceu? Eu voltei ainda melhor do que eu Sim. estava. Na primeira gestação, eu ainda me sentia bem por conta disso. Mas aí na segunda, aí já foi um pouco diferente. Eu já tava com 33 anos, né? Eu já me sentia assim, com a necessidade de arrumar uma coisinha aqui, outra ali, né? Que foi quando eu decidi. Que é o segundo filho. É, o segundo filho, porque aí as coisas, né, começam a gravidade, começa a pesar um pouquinho, né? E aí eu senti a necessidade realmente por mim. Não era nem pro externo, não era nem pra aprovação de ninguém. Eu me olhava no espelho e não me sentia bem, né? E aí eu dei conta de fazer uma cirurgia, de me cuidar, né, do corpo, de fazer algo diferente. Mas foi isso, eu senti a necessidade realmente De dar um jeitinho. de dar um jeitinho, porque eu já não me sentia tão bem mais, né? Joia. E nesse momento, Fá, você sentia culpa de estar se preocupando com você, né? De estar sendo egoísta por fazer essa cirurgia plástica? Porque mãe tem essas coisas. A gente morre de Sim. culpa de tudo. A culpa é que eu vou entrar para o centro cirúrgico, vou morrer lá. Aí eu vou deixar 2 filhas pequenas. Gente, por uma coisa desnecessária. Eu tenho certeza que um monte das mulheres que estão aí nos assistindo vão se identificar com isso, porque elas falam muito isso pra mim. Sim. Nasce, como diz, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente tem culpa sempre. Eu vou numa montanha russa, eu falo, pra que eu estou indo nesse negócio? Eu posso morrer e minha filha tá lá me esperando. Se eu faço qualquer coisa além do normal, né, do dia a dia, já vem essa culpa, sim. E não foi diferente com a cirurgia plástica, com certeza. Eu, na hora de entrar no centro cirúrgico, eu chorava, assim, falei, o que eu estou fazendo? Deu vontade de levantar ali e falar assim, pra quê? Tudo. Pra quê? Tá um pouquinho caidinho aqui, tá, né, uma gordurinha ali e tal, mas será que realmente isso é necessário, né? Mas aí eu pensei, isso não é só pra mim, né? Isso é pra todo mundo. Porque quando a gente está bem, quando a nossa autoestima está em ordem, quando nós estamos nos sentindo bem, olhando no espelho, todo o entorno muda. Exatamente. Então não adianta nada, não adiantava nada eu estar me sentindo mal, eu me via no espelho, me olhava no espelho, eu não me identificava, eu achava que não era, porque, né, aquele corpo já não era o que eu tinha, né, de referência de 33 anos. Sim. Então, eu não me enxergava da mesma forma, né? Então, começou realmente o emocional a mudar, né? E eu entendi que aquilo que eu estava fazendo não era só pra mim, era pra todo mundo, era pra minha família, era pra mim, porque foi uma mudança muito radical de quando eu fiz o procedimento. Uhum. Medo? Deu. Sim. Mas eu pensei também comigo, né? Ninguém vai de véspera, pensei. A gente nunca sabe. Não, eu posso exatamente. atravessar a rua ali, cair e acontecer, né? Pra Então, quem tem fé, né? exato. Fá, Então, pra mim era isso. Eu pensava assim, não, se for o meu momento, vai ser aqui ou vai ser atravessando a rua, entende? Sim. Então, foi assim que eu comecei a pensar pra me sentir menos culpada. E entendi que isso ia mudar completamente tudo ao meu redor. Até profissionalmente, inclusive. Exato, até porque qual é o exemplo que você poderia dar para suas filhas de autoestima, Sim. né, de amor próprio, Sim. se você não se priorizar, né? Exatamente. Então isso Exatamente. né, ajuda a gente ali naquele momento do medo, né, Fá? Com muito custo, né? E agora com o conhecimento que eu tenho, né? Amadurecimento também que a gente tem, eu aprendi finalmente que assim, primeiro você, né? Oxigênio primeiro em você para depois dar conta dos outros, né? E isso não é egoísmo, é que quando a gente é mãe, a gente acha, tô sendo egoísta, eu deveria dar mais pro meu filho do que para mim. Mas como que eu posso dar alguma coisa pro outro se eu não tenho? Nada, né? A gente tem que dar o que a gente transborda, né? A gente não tem que dar com o copo vazio, porque aí você fica sem realmente, né? Uhum. E aí você não consegue ajudar ninguém. Então é isso, mas isso também não é fácil de ter um entendimento, com muito conhecimento, foi um processo, né? Enfim, mas hoje em dia eu consigo levar isso com um pouco mais tranquilidade. Não é para todos os pontos da vida ainda, né? Porque nós não somos perfeitos, mas, de qualquer forma, isso já mudou um pouco a chavinha. Estamos sempre em evolução, né, Com certeza. E enquanto tudo isso acontecia, Fá, que você brilhava profissionalmente falando, né?
Como que era essa rotina da Fabiana executiva com 2 filhas, a casa e, né? E qual que era o preço que você pagava? Quando eu era mais nova, para mim era sempre um pouco mais pesado e mais difícil, né? Porque era muita responsabilidade, principalmente depois de ter filho. Muita responsabilidade e querer dar conta de tudo. Mas eu comecei a entender que a gente não precisa dar conta de tudo, Sim. né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de, na minha casa, né, eu ter pessoas para me ajudarem, né? Então, eu tive sempre ajuda muito do Sérgio, sempre me ajudou muito. Eu nunca me sobrecarreguei com as atividades de casa, né? Porque ele sempre teve isso consciente de me ajudar. Mas a gente, como mulher, quer dar conta de tudo para que todo mundo fique bem sempre, né? E isso aconteceu comigo. Eu cheguei a ficar bem exausta, cheguei a ficar, né? Eu entendi que eu quase poderia ter entrado numa depressão, mas graças à ajuda que eu sempre tive do meu marido, graças a ter um pouco mais de conhecimento e buscar evoluir cada vez mais, eu não cheguei a esse ponto. Mas, sim, eu já tive momentos de realmente querer carregar tudo e... Vai adquirindo mochilinhas, Mochilinhas, vai carregando as pedrinhas, vai colocando na mochila. Quando você tá se arrastando é que você pede socorro, mas aí você já tá quase sem respirar já, Sim. né? Mas isso, como eu sempre tive uma personalidade muito forte, eu sempre soube... pedir ajuda, não diretamente, mas eu sempre soube me expressar, né, e mostrar que naquele momento eu não estava bem, né, mas por ter ajuda, talvez isso tenha sido um pouco mais leve, Sim. Não que tenha sido fácil. Exatamente, né? São coisas diferentes, né? Desafiador sempre né, a gente tem que só saber como que a gente vai conduzir esse desafio, né, de forma leve ou pesada, isso é uma escolha nossa, né, e aí tem coisas que a gente tem que ir deixando pra trás mesmo, olha, hoje eu não dou conta disso e tá tudo bem. Como eu trabalhava fora e eu tinha que trazer resultado, eu tinha que estar muito no meu masculino ali no dia a dia, exatamente. Pra voltar pro meu feminino em casa, é a maior dificuldade que eu tinha, né, então chegava lá já querendo fazer tudo, arrumar tudo, tinha que ser do meu jeito, mas eu vi que isso só me estressava e não adiantava em nada e não mudaria em nada na nossa rotina em casa, entende? Então, é isso, é mais observar mesmo e entender. Ser mais sensível, né, Fá, essas questões A mulher tem uma coisa que os homens não têm, que é a intuição. Então, a gente tem que saber e entender, através da nossa intuição, o que está fazendo sentido ou não, né? E isso é muito importante. A mulher tem algo que vai ali na orelhinha e fala e conta tudo. E você tem que saber escutar e saber pausar e conduzir da forma como você está ouvindo. Isso não vem à toa pra gente, né? Isso é assim, é um sinal. Ó, você está exagerando aqui, vamos dar uma reduzidinha, né? Então, é mais ou menos isso, sabe? Saber entender essa vozinha que vem na nossa cabeça. É isso. E é lindo isso, né? É lindo. Pensar nisso. É lindo, isso é maravilhoso. Vamos falar ainda, Fá, da Fabiana, executiva e mãe. Em algum momento, você achou que você estava perdendo muito da vida das suas filhas? E achou que viver dessa forma te prejudicaria, de certo modo, pensando na sua família, no tempo que passa rápido demais? Né? Porque isso realmente é algo que dói muito na gente, né? Pensar nos filhos crescendo e a gente tá ausente em muitos momentos, né? O primeiro passo, a primeira fala, né? E sabendo que você era uma executiva que viajava, né? Ficava muitos momentos fora de casa, e isso mexeu demais com você, em algum momento te fez pensar em desistir né, do que você fazia. Me conta um pouquinho disso. Sim, não só me fez pensar, como me fez agir e eu mudei. Joguei tudo pro ar. Sacudiu a poeirinha. Sacudi. Mas porque também, novamente, né, eu tinha um respaldo de alguém que eu sabia que em casa poderia me ajudar com isso. Eu sei e entendo que nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu, graças a Deus, tive e eu consegui mudar isso. Mas sim, eu senti, e quando eu comecei a entender que isso estava me prejudicando, não estava me fazendo bem e eu poderia prejudicar a minha família, eu pedi para sair.
Simples assim. Simples assim. É, eu viajava bastante, né, eu tinha muitas responsabilidades e eu gostava muito, não vou dizer que não, tá, eu gostava muito do que eu fazia, muito mesmo, tanto é que eu fiquei 17 anos na mesma empresa, né, eu gostava muito do ambiente, eu gostava das pessoas que eu tenho amizade, graças a Deus, até hoje. Você gostava daquela Fabiana? Eu gostava disso, né, do que eu vivia ali, né, pra mim era uma realização e eu tinha muito conhecimento do que eu fazia, então eu fazia muito bem, eu fazia aquilo funcionar, né? De uma forma, então, muito natural, não era forçado. Mas aí quando eu entendi que isso estava me levando para um outro caminho, que eu estava começando a exagerar e que eu estava começando a poder prejudicar a minha família, foi a hora que eu parei e falei, opa, aqui eu acho que não dá mais. Foi quando eu tive uma conversa séria com o Sérgio. Tivemos o entendimento de que realmente isso estava começando a prejudicar, me prejudicar como pessoa, né? Como profissional estava tudo muito bem, mas eu como pessoa já não estava me sentindo tão confortável. E aí foi quando eu tive a Carol, a minha segunda filha, que na licença maternidade eu realmente avaliei, eu tive esse tempo para avaliar se realmente valia a pena eu voltar a fazer o que eu fazia. Porque quando eu tive a Duda, né, a primeira filha, ela teve que ir pra escola com 5 meses. Pequenininha. Muito pequenininha. E eu falei, será que eu quero isso de novo? Né, passar por tudo isso de novo com a minha segunda filha, eu tenho, acho que a oportunidade de trazer uma vida muito melhor para elas, no sentido de presença, né? Porque chega do trabalho super cansada, tal, não consegue dar a atenção que você espera dar pro seu filho, que ele merece, né? Sim. Então, eu realmente pensei, foi uma conversa muito séria que a gente teve, e aí neste ponto ele falou assim, me deu super apoio, falou assim, vai, Fá, que eu vou dar conta. E a gente ainda nem estava num momento de vida que ele pudesse falar assim, olha, realmente tá sobrando aqui, a gente pode. A gente estava num momento realmente muito desafiador, financeiramente falando, inclusive. Mas ele falou assim, eu prefiro que você esteja aqui cuidando delas, e eu vou na correria para suprir o que a gente vai precisar, mas estando bem para todo mundo, do que você estar num ambiente de trabalho que pode te prejudicar daqui para frente. E aí foi algo que a gente pensou em conjunto e deu super certo. Nossa, e aí eu comecei a empreender, comecei a fazer outras coisas com mais liberdade. Sim. E como é bom, né, você ter alguém ali na retaguarda, né? Sim. Muitas mulheres, né, Sim. têm a questão de não ter, e esse processo é muito mais doloroso, né, Fá? Mas graças a Deus deu tudo certo. Sim. Né, você fez sua transição. Me conta aqui, quando você fez a sua cirurgia plástica, que mudou algo dentro de você, né, a questão da autoestima, você acha que isso te encorajou para algumas decisões importantes na sua vida depois? Total. Essa foi uma delas, né? Quando eu decidi que eu ia sair do trabalho que eu estava, eu ainda fiquei muito perdida. Com o que eu iria efetivamente fazer, né? Mas eu sabia que eu queria alguma coisa que mexesse com a autoestima das mulheres. Foi quando eu comecei a trabalhar com semijoias, quando eu saí desse trabalho. E aí, na sequência, eu já estava para fazer a cirurgia. Foi quando eu tinha decidido já que eu faria a cirurgia. E através da cirurgia, mudou realmente uma chavinha. Eu me senti muito mais segura, né? Minha autoestima retomou, então eu me sentia muito mais vista, né, por mim mesma, não era nem questão de ser vista do externo, né, porque tem uma diferença você ser vaidosa e você ter autoestima, né, a vaidade você busca a aprovação do outro, né, você faz algo para que o mundo te veja e te aprove, né, a autoestima é para você se olhar no espelho, você se sentir bem e fazer algo por você, né, então realmente eu sentia que eu precisava melhorar minha autoestima. Foi quando eu fiz a cirurgia plástica, acabei até voltando por um tempo pro mercado de trabalho novamente, mas aí eu continuei com a semijoia e comecei a partir daí trabalhar com algo que realmente mexesse na autoestima da mulher, porque eu entendi o quanto isso mudou pra mim no meu dia a dia, tanto na minha rotina, exatamente, eu quis levar isso para essa oportunidade para outras mulheres. E aí depois eu trabalhei com empresa de cosméticos e nutricosméticos, que também trazia, né, um bem-estar, autoestima para as mulheres, e assim foi. E desde então eu nunca mais parei de trabalhar com mulheres, porque eu me vi numa outra posição, eu me vi de uma outra forma, eu vi o quanto isso me fez bem, e eu vejo quanto outras mulheres precisam dessa ajuda e não conseguem visualizar o que elas podem fazer por elas mesmas, né? Às vezes é uma pequena mudança, um pequeno ajuste, e não adianta a gente esperar que isso venha do outro. Isso está dentro de nós, né? E a gente tem que se conhecer um pouquinho para poder realmente fazer as mudanças necessárias. Óbvio que nem todo mundo consegue fazer as mudanças que precisam e no tempo que precisa,
Mas eu acho que a gente mudando alguma coisa dentro da gente, principalmente cuidando da autoestima e do nosso emocional, a gente consegue fazer muitas mudanças externas para o que está Sim. em volta da gente. Né? Olha que lindo isso, né? Essa questão da autoestima e de você conseguir se priorizar. Sim. E no momento que você se priorizou, olha, isso impactou de uma forma tão poderosa em Sim. você, que olha quantos outros movimentos a sua vida fez Sim. em prol de mostrar para outras mulheres, né, o quanto a gente, né, nós mulheres aonde nós podemos chegar. Sim. Quando a gente se prioriza e quando a gente está bem, né, com a questão do amor próprio. Exatamente. Não com a vaidade, né? Exato. Muito bem colocado, exatamente, né, Fá, por você aí. Porque num mundo onde tudo é de mentira, sim, né, a vaidade tá aí para todo mundo. Sim. O amor próprio, ele acaba ficando em segundo plano, né? Sim. E, na verdade, a gente tem uma responsabilidade, né? Se a gente quer um mundo melhor para as nossas filhas, é trazer isso para outras mulheres, Exatamente. compartilhando, que é o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é demais. Eu fico emocionada. Vamos lá. E quando você fez a cirurgia plástica, Fá, continuando nela, você teve medo do julgamento das pessoas? Porque isso é algo que muitas mulheres trazem, né? Assim, ai, gente, pra quê? Pelo menos lá em Minas tem dessas coisas. Eu brinco que às vezes lá tem umas coisas diferentes, assim, né? Não, gente, pra quê? Tanta coisa, já é bonita desse jeito, pra que vai fazer mais coisa? Duas filhas pra criar? Tudo que é bom pode melhorar. Exato. se tá bonito, pode ficar linda. É isso. Mas teve culpa, porque às vezes as pessoas mais próximas da gente colocam uma culpa, né, gigante dentro da gente. Você sentiu isso, Fá? Não tive medo de julgamento. Não tive. É bem Fabiana isso, né? Não tive. Eu faço o que eu quiser comigo, com o meu corpo, com a minha família. Isso é minha conta, não é sua conta. Então, assim, não tive. E vou te dizer que eu tenho vontade de fazer outros procedimentos, né? Até por conta de outras cirurgias que eu fiz, que ficaram com uma deformidade no meu corpo, que eu tenho vontade de melhorar. Sim. Mas, sinceramente, não tô nem aí. Não tô nem aí. Maravilhoso isso. Tá livre. Sou uma pessoa livre. Assim, só sabe a dor que eu tô sentindo com aquilo eu mesma. Exatamente. Eu e minha família que tá mais próxima, quando eu falo minha família, eu falo meu marido, minhas filhas, que vão sentir isso de uma certa forma, vai reverberar neles, né? Então, assim, sim. Tô nem aí pra que você tá pensando se eu não preciso, eu preciso sim. Isso, o que tá bom pode melhorar, sempre pode melhorar. Então vamos pegar o gancho agora, Fá, agora da dor. Falando em dor, tá? Em que momento do seu pós-operatório, se você lembrar, foi algo que doeu muito em você, tanto no sentido físico quanto emocional? Tá. Bom, só pra explicar melhor, né, para as pessoas entenderem. Eu, na época, coloquei prótese. Sim. Né, e fiz lipoaspiração. A dor física, eu vou te dizer que eu praticamente não tive. Eu sou um pouco resistente à dor, tá? Pra eu tomar um remédio pra dor de cabeça, eu preciso estar pelo menos 12 horas com dor de cabeça. Senão eu não vou tomar nada. Deus eu sou muito resistente. Eu evito ao máximo, né? E eu realmente, às vezes, tanto é que lá em casa, assim, eu reclamar que tá doendo alguma coisa, pode me levar pro hospital, porque realmente já deve estar num nível que tá insuportável. Então, assim, eu não sei te dizer se eu realmente não tive dor, porque eu não senti dor nenhuma física, né? Não senti nada, absolutamente nada. O que me incomodava, que quando eu ia fazer as drenagens com a senhora, que era a menininha da drenagem. Deixa quieto, lá, quem nunca? Com essa mãozinha de ouro, quando colocava ali, eu falava assim, meu Deus, precisa mesmo? Precisa. Por isso então, que mudou, se precisa, precisa. Hoje Hoje é tudo diferente. Tape, né? Tem outras coisinhas, mas na época era ali, né? Na raça, uma drenagem, ponto final. Tá doendo, mas é assim mesmo. Então, era a única hora que me incomodava realmente, que doía um pouquinho. Mas fora isso, eu não senti nada. Fisicamente falando, eu não senti nada. Agora, com a questão emocional e tal. Quando eu me olhava no espelho, aquele roxo todo,
Eu falava, pra que eu fui fazer isso? Olha o que eu fiz com o meu corpo. É. Meu Deus do céu. Eu pedia perdão a Deus até. Olha, Que eu falava olha assim, a culpa que eu falava cristã da assim, cirurgia. eu falava assim, meu Deus, eu era tão perfeita, sempre fui perfeita, pra que eu fui fazer isso, né? Isso daqui pode gerar uma outra coisa no meu corpo, pode uma deformidade, ou sei lá o que, correr um risco muito grande. Realmente, será que era necessário? Aí bateu aquela culpa de novo, né? Será que era necessário, né? Mas aí foi passando, como eu fui me sentindo cada vez melhor, né? Eu tinha um respaldo médico muito bom, você que me acompanhou, né? Que não era só a moça da drenagem, né? Minha amiga já, então, sempre recorria a você, precisando de ajuda. Então, foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, o processo, né? De ter uma equipe que realmente me ajudou muito com relação a isso. Então, foi isso que eu senti um pouquinho, assim. Mas, depois que você vê o resultado... Vale a pena. Meu vale amor, tudo. aí você fala assim, quando que será que eu vou fazer a próxima? É bem isso. Né? Porque você se sente Sim. bem, você olha pro espelho, você começa a se reconhecer de novo, Sim. né? Você fala, nossa, que maravilhoso isso, né? Que bom que eu fiz, Que né? bom que eu fiz, passou, foi tudo tão rápido, né? 15 dias ali, no máximo, eu já tava super bem. Voltei a trabalhar, inclusive, né? Uhum. Porque... Eu precisava, naquele momento, eu tinha voltado pro corporativo, e aí, quando eu voltei pro corporativo, eu falei assim, olha, só que eu tenho uma cirurgia plástica que eu vou precisar de 15 dias em casa, né? Tô voltando a trabalhar aqui agora, mas daqui a alguns meses eu não vou cancelar. Não, tudo bem, foi uma negociação, e eu voltei 15 dias depois super bem, e foi tudo bem, né? Maravilhoso. Então, vou pegar o gancho aqui dessa questão que te incomodou, né, no seu pós. Eu falo muito para as pacientes hoje na questão dessa mudança toda que houve, né, nas condutas, principalmente da fisioterapia em relação a isso. Sim. Da importância do tape no emocional de vocês, tá? Esquecendo todo o benefício que a gente fala toda hora aí no Instagram, né, de inchaço, controle de inflamação e tudo isso, mas pensando na questão emocional de vocês. Hoje, a paciente fica com esse tape de 5 a 7 dias, ela não se vê mais roxa, extremamente roxa, não tem essa sensação de o que eu fiz com o meu corpo. Porque quando a gente retira esse tape, essa fase ali já foi controlada e ela... Quase que não existiu. Não, tem paciente que não fica nada de roxo, tem paciente que fica ali já numa fase de absorção dele ali, um amarelinho e tal. Ai, meu Deus, tô querendo fazer outra só de pensar agora. Ó lá, já olhando pro marido. Assim, marido na plateia. Se vai ser melhor, a gente, né? Por que não? Então, assim, eu falo muito isso para as pacientes, né? É chato? É. Né? Como tudo na vida. É difícil? É. Sim. É difícil ficar com tape 5 dias ali, por vezes tem gente que se sente mais incomodada? É difícil. Mas é difícil ficar sem ele isso também, que eu ia te falar, né? Exatamente. É difícil ficar sem ele, e aí você vai escolher o seu difícil. Sim. A questão é, olha o impacto emocional que isso teve em você durante esse processo. Total. Né? E hoje a gente já sabe que antigamente, né, assim, a gente não pensava nessas coisas também, né, Fá? Só pensava ali em desinchar a paciente. Sim. Fazer a drenagem, tá desinchado, tá tudo certo. A gente sabe que as questões emocionais, elas estão diretamente ligadas ao processo de cicatrização. Sim. Então, a sua cicatriz, ela vai sim depender de como está o seu emocional em todas as fases, né? Desse período ali que ninguém fala, que é quando terminou a cirurgia e até o seu retorno à sua rotina, né? E a sua satisfação também, porque eu falo também isso, que o resultado que você busca, ele não está no final da cirurgia, ele não está no final do pós, também não, tá? Por melhor que ele tenha sido conduzido, ele vai estar quando você for buscar ele lá na academia e no seu estilo de vida que mudou depois da cirurgia. Completamente. Né? Sim. Então, essa fase, né, ali do final da cirurgia. Na roupinha que você vai vestir. Exatamente. Né? Essa fase que você tem para olhar para você, que você também vai estar à toa ali no seu pós. Sim. Ali nas suas reflexões. E aí, essa fase é extremamente importante para o seu ponto de virada ali na frente. Com certeza. Né, Fá? Eu não sei você, né, qual foi sua experiência em relação a isso, mas você começou contando, né, da questão, o que eu fiz comigo, e não sei o quê, olha só. E aí, logo depois você viu que isso passou, aí veio a sua felicidade, a satisfação pelo que você fez. Mas esse
tivesse tido a oportunidade de não ter tido esse momento de culpa, né? Não seria uma experiência um pouco melhor para você, se você não tivesse esse momento? Pum, se olhado toda roxa? Ah, não, com certeza. Com certeza. Se eu tivesse aceitado mais logo de cara, com certeza, né? Mas depois, mas isso é um momento, assim, muito rápido. Eu acho que é, assim, a primeira semana, né? Porque primeira semana, que é porque como você, 5, 7 dias. Ali. Porque foi o que você disse, né? Na época não tinha, né, o que tem hoje pra fazer de tratamento. Eu tenho certeza que, com certeza, né? Será muito diferente o dia que eu decidi fazer novamente. Sim. Será uma outra experiência, né? Até porque muita coisa evoluiu, cortes são menores hoje em dia, enfim, tem muita coisa, né? Tecnologia, os tratamentos, tudo isso é muito... Antes era só drenagem, mais nada, não tinha lá o que você usa, o laser, né? Não tinha nada disso na época, pelo menos não tinha conhecimento disso. Mas sim, eu acho que dá pra imaginar diferente, e eu acho que eu teria ficado um pouco mais tranquila se eu não tivesse pensado dessa forma, assim, né? me olhado dessa forma, né? Mas não tinha como não me olhar daquela forma, porque eu tinha que tirar aquele negócio todo dia pra tomar banho e olhar no espelho, e era impossível. Mas, assim, a recompensa depois, né? O que vem depois é infinitamente maior. Eu só lembrei disso, porque eu fui buscar na minha cabeça agora, porque você perguntou. Mas eu nunca fiquei com essa sensação, nossa, como eu sofri naquela época, como isso. Que bom! Não, eu não tenho esse... Você falou agora, mas também não me doeu. Tá? Foi algo assim que me veio a lembrança, mas também não é uma coisa que eu deixaria de fazer porque eu tive essa sensação. Sim, sim. Não. Só poderia ser melhor, mas que foi algo que, né, ok, você eu acho que fez parte do processo. Fez parte do seu processo de mudança. Pra mim, eu entendi como sendo um processo natural aquilo lá, né? Tanto é que depois que isso tudo acontece, eu fiz o contrário. Eu agradeci por ter a oportunidade de ter feito aquilo, de poder fazer. Quantas outras mulheres precisariam e não têm essa condição, né? Então, foi o momento da transformação, né? Sim, não, total. Dali pra frente, foi uma mudança realmente muito diferente, muito, muito complexa, assim, uma chavinha mudou, você começa a se ver com mais segurança, você começa a se ver de uma outra forma, e aí você consegue entender a sua dimensão, você começa a não caber em determinados lugares. É sobre isso. Você fala assim, eu sou muito maior do que isso, por que eu ainda estou aqui? É isso. Olha que coisa, né, o impacto que isso traz, né? Sim. Vamos falar do seu novo momento de vida, porque hoje você cuida, né, basicamente aí de casais, sim. Com o exemplo que você tem aí dessa sua vivência. Você e seu marido estão juntos há 25 anos, não é? De casado, 25 anos agora em setembro, mas nós estamos juntos há 36 anos este ano. Foram 11 de namoro, só um tempinho curto de namoro. Mas é que eu era muito nova, muito nova. É quase que raro hoje em dia. É raro. Então conta pra gente, o que você acha que sustenta um casamento feliz? Olha, principalmente, eu acho assim, tem alguns pontos, né, que devem ser levados em consideração, mas respeito, admiração, eu acho que isso são os pontos principais, sabe? E cumplicidade que a gente deve ter. São, acho que 3 pontos, acho que são os mais relevantes que eu considero. Porque é o que eu costumo falar, né? Amor, ele vai se transformando ao longo do tempo, né? Então, o amor que você sentia quando você namorava era o amor que você sentia quando você estava noiva era outro, casado depois de 5 anos é outro, quando tem filhos é outro, isso vai se transformando. Não que ele deixe de existir, mas ele muda, né? Agora, a admiração é um ponto que, assim, faz parte do relacionamento. A partir do momento que um casal perde a admiração um pelo outro, posso te dizer que, basicamente, já não tem muito mais o que fazer, né? Então, e a cumplicidade e o respeito, eles têm que caminhar juntos ali durante a jornada. Então, entender um pouco o lado do outro, saber relevar alguns pontos. Tem muita gente que leva tudo muito a ferro e fogo. As mulheres hoje em dia estão muito cansadas, exaustas, né? Hoje a gente tá num mundo que exige demais da mulher. Foi colocado de que a mulher tem que ser guerreira, que ela tem que correr atrás dos seus direitos, que ela tem que isso e aquilo. Pra mim, é um tiro no pé isso, porque a mulher não precisa provar nada. Eu gosto de falar uma coisa que acho que é a primeira vez que eu vou falar, mas eu penso muito nisso, né? Você imagina o poder que a mulher tem, só o fato dela gerar uma vida nela? Exatamente. Ela precisa, o maior poder do mundo. É o maior poder do mundo. Quem mais poder é esse? Quem mais faz isso? O fato da mulher gerar uma vida que é algo tão poderoso, ela precisa de mais o que para se provar? Nada. Para mim, nada.
é só saber levar e conduzir da forma mais feminina possível. O homem tem o seu espaço, a mulher tem o seu espaço, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, né? Até porque espaço se ganha, né, Fá? Exato, se conquista, né? E não é com força, é com leveza. No caso da mulher, principalmente, não é com força, né? E não precisa disso, se provar a todo tempo. A mulher não precisa se provar a todo tempo, né? E isso tá trazendo uma exaustão muito grande para a mulher, um peso muito grande e desnecessário. E aí ela chega com esse peso dentro de casa e quer resolver tudo, quer fazer tudo, eu sou a poderosa, eu mando aqui, e dá ruim, né? Porque aí há um desequilíbrio dentro do masculino e feminino, dentro do que é a função do homem e a função da mulher. Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que tem esses pontos que são super importantes e a mulher tem um papel fundamental dentro de um relacionamento, dentro do casamento. A mulher é a base. Sim. Ela é a estrutura. Uma casa sem estrutura, sem uma base, ela afunda, ela cai, ela quebra, ela, né? Não se sustenta. E a mulher tem esse poder dentro de casa. Então, a mulher, ela consegue mudar o ambiente de acordo com o que ela precisar, necessitar e quiser. Nós somos o elo, né? Exatamente. Né? É isso, é tão gostoso pensar nisso. Né? Hoje, e é leve quando você entende isso. Tanto isso, né? Exato. E é tão gostoso quando você se vê num casamento que funciona. Não só que funciona, né? Porque muitos funcionam, né? De qualquer jeito. Sim. Mas você está dentro de um cenário que você olha e fala assim, gente, isso é felicidade. Sim. Eu costumo dizer que é o descansar no feminino. Sabe, quando você descansa no feminino, quando você está na sua posição de mulher feminina, leve, de ser a base da casa, né, do lar, e trazer essa energia para dentro de casa, do cuidado, do acolhimento. Sim. Tudo se transforma ao seu redor, sem precisar impor, sem precisar brigar, né, e isso é tão gostoso, né? Isso e quando você tem esse entendimento, as coisas começam a acontecer de uma forma tão natural. E tudo em torno muda. Isso não muda só dentro da sua casa, do seu lar. Você começa a se posicionar de uma forma diferente. Energia. É energia, exatamente. Você começa a se posicionar de uma forma diferente. E você se posicionando de uma forma diferente, você não precisa brigar, você não precisa impor força, você não precisa de nada disso. É isso. Como continuar escolhendo o outro sem deixar de se escolher também? Ótimo, ótima pergunta. Você tendo entendimento de qual é o seu papel e sua função dentro de um casamento ou de um relacionamento, tá? A partir do momento que a mulher entende que o seu papel não é prover, né, que o seu papel não é dar direcionamento a todo tempo, que isso é função do homem, né, que você não precisa dar conta de tudo, e que existe sim os momentos em que é o homem que tem que estar à frente, e existem sim momentos que você tem que estar à frente, tudo isso volta. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, tá? Então, quando a gente fala disso, é muito voltado para energia masculina e feminina, né? Então, quando a gente fala... É polêmico. Na verdade, até isso é polêmico. Hoje em dia até isso, Na verdade, muitas pessoas levam isso e até usam uma palavra que entendem da forma errada, né? Sim. Que muitas vezes ela não tem entendimento da sua função, da sua importância dentro do relacionamento e se submete a coisas que não são necessárias, né? E quando a gente fala da questão da submissão, que é uma palavra que é o terror, quando fala submissão para as mulheres, Meu Deus! Eu não sou submissa a ninguém, eu mando em mim mesma, tal. Gente do céu, pra quê? Seja a mulherzinha sensível ali, que queira um carinho, que gostoso, pede atenção. Né? Que coisa melhor do que isso, do que ter um homem ali que faz tudo pra você. Mas ele só vai fazer se você permitir que ele esteja no papel dele, né? Isso só vai acontecer, meu marido não me ajuda em nada. Mas será que você tá deixando ele te ajudar? Né? O simples fato de deixar o homem abrir a porta do carro, o espaço, né, Fá? Né, do homem carregar uma sacola, né? O simples fato dele carregar um lixo ali, de você pedir pra ele e saber esperar ele fazer no momento dele, porque o momento da mulher não é o mesmo que o do homem. Não espere que ele vai fazer tudo na mesma hora que você pedir. Não vai fazer, esquece. Né? É outro tempo, é outra realidade, né? Só o fato de você, nesses pequenas atitudes do dia a dia, você permitir que isso aconteça, isso já muda todo um sistema, né? Isso já muda tudo, já começa a ter um certo equilíbrio. Mas a mulher tem mania de querer achar que só ela dá conta de tudo, que só ela sabe fazer daquele jeito. Só ela faz certo. Deixa ele fazer do jeito dele, errado mesmo, e tá tudo bem, deixa lá, cuida de coisas mais importantes, né, que é a sua saúde, o bem-estar da sua família, dos seus filhos, né? Sim.
Então, eu acho que é um pouco disso. Não sei se eu acabei fugindo da resposta, porque eu vou me empolgando aqui, vou falando aqui. Talvez eu espero ter te respondido. Né? Duas. E outra coisa, exatamente isso aí. A memória já não é mais a mesma. Você acha, Fá, que o Sérgio, seu marido, ele precisou reaprender quem era a nova Fabiana? Em algum momento dessas suas transições? Sim, não só ele como eu. Tá? Porque assim, eu me reconhecia e me via de uma forma. Quando eu passei a me enxergar de outra forma, né? Então isso pra mim também foi uma novidade. Sim. Quando eu comecei a ver o que eu era capaz, que aquilo lá que eu vivia era muito pequeno perto do que eu poderia conquistar e ter, também foi algo pra mim. Mas sim, ele teve que ter uma adaptação, ele teve que ter um entendimento, mas isso a gente sempre conversou muito, a gente sempre teve muito bom entendimento com relação a tudo isso, né? Então, realmente foi algo que deu pra gente levar de uma forma mais leve. Daí a importância do casal ser amigo, né? Sim. Aquela coisa do meu melhor amigo é o meu amor, eu acho que isso efetivamente é real, né, Fá? Sim. Porque se você não fala, não tem como, né? O meu marido, o Marco, me falou uma coisa uma vez, logo no nosso começo de casamento, ele falava assim, amor, você precisa falar comigo. Sim. Porque o mundo do homem é muito... Não vai adivinhar. Ele é muito simples. Sim é sim, não é não, e é isso. Se você falar pra mim que não precisa, eu vou entender que não precisa. Então, não fale não preciso se você precisar. Exatamente. É porque a nossa cabeça funciona muito diferente. A gente acha que eles vão adivinhar, né? Exato. Porque mulher adivinha. Se eu olhar aqui pra você, duas olhadas que a gente der aqui, a gente vai entender o que tá acontecendo, mais ou menos. O homem não. O homem não, né? Ele precisa ser claro. Exato. Eu preciso que você leve esse lixo até ali, ó. Deixa lá pra mim, por favor. Só que tem que ser antes de tal hora, porque o lixo vai passar, o lixeiro vai passar. Tem que ser, isso. Quase uma meta smart. Exatamente. Porque a mulher é muito mais emocional, né? E o homem é mais racional. Se você não falar de forma clara, ele não vai entender. E não espere que você ficar com cara feia ou cara fechada ou deixar de falar, que ele vai ter a resposta na cabeça dele. Ele não vai entender. Ele vai falar, bom, tá acontecendo alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é, entendeu? Vou deixar quieto, senão piora. Melhor eu ficar quieto, e às vezes ficando quieto piora mesmo, né? Então, assim, é isso. Eu acho que tem que ter esse entendimento. Gente, vai. Fá, então vamos agora. Nós vamos fazer uma brincadeira de ping-pong do cafezinho na Fisioplástica. Tá bom. Eu vou falar uma frase e você vai me responder com uma palavra, aquela que vier primeiro na sua cabeça. Tá bom. Ok? Vamos. Começar então, ó. Uma palavra para definir maternidade. Amor incondicional. Uma palavra para definir casamento. Resiliência. Essa é a palavra. Maravilhoso. Muito necessário. Uma palavra para definir autoestima. Bem-estar. Bem-estar. E o que sustenta uma mulher quando tudo muda? O amor próprio. É sobre isso o nosso papo, né, Fá? Foi sobre tudo isso. Então, Fá, outra coisa agora que eu acho que vai mexer um pouquinho com você. Ai, meu Deus, eu vou chorar, porque eu sou chorona. Eu duvidei que você não chorou ainda. Já vou até arrumar cadê o choro, né? Enfim. Nossa, hoje ela tá firmona. Tô aqui, só. Vamos lá. Se a Duda e a Carol assistissem esse episódio daqui a alguns anos, e pensem vocês aí em casa também, tá? Se seus filhos pudessem assistir algum episódio de vocês falando sobre as suas transformações, né? Elas pudessem assistir daqui a muitos anos. O que você gostaria que elas soubessem da mulher que você sempre foi? Meu Deus, que pergunta! Que você gostaria que... Se a Carol e a Duda assistissem esse episódio daqui a uns anos, o que vocês gostariam, o que você gostaria que ela soubesse da mulher que você é e sempre foi? Eu gostaria que elas entendessem que uma mulher forte, guerreira, não é uma mulher que está sempre na batalha em busca de algo pesado. Eu acho que a vida pode ser muito leve se você conquistar o seu espaço com honestidade, com amor, com felicidade. Tô tentando segurar aqui, hein? Eu acho que é isso. Mais leveza, né? Eu acho que muito se fala, e eu ouvia muito isso, né? Meu Deus do céu. Não era pra chorar no podcast. Eu ouvia muito isso. Nossa, como você é guerreira, como você é forte.
isso traz algo tão pesado pra gente, pra nossa vida. A gente tem que... Parece que você tem a obrigação de ser assim, né? E você não precisa ser assim. Você pode conquistar muita coisa na sua vida sendo uma pessoa muito feminina, muito leve, né? E principalmente gostando de si, do que você faz. Fazendo tudo com muita honestidade, né? Com muito amor, muito prazer, fazendo as escolhas que pra você são importantes e boas. Sim. Não que pro outro é boa e importante. Sim, sim. Né? Eu acho que é isso. A gente fica querendo, né, agradar, né? Sim. E eu acho que não existe nada pior do que você buscar aprovação de fora, né? Eu acho que tá tudo dentro de você. E você pode fazer e conquistar. Às vezes eu sou meio dura com algumas coisas, às vezes eu sou questionadora, eu tenho meu pensamento, né? Assim, mas eu levo isso à frente porque foi o que funcionou pra mim e é o que faz sentido pra mim. Então eu tento trazer isso pra elas, né? Mas trazendo pra que elas entendam que as coisas podem ser leves, não tem que ser do jeito que as pessoas impõem que seja, né? Pelo contrário, você tem o seu jeito, foi educada, você tem a sua vida, a sua vivência, cada um tem a sua, e cada um tem seu olhar de forma diferente, né? Sim, com então certeza. Eu acho que é isso. Elas teriam um olhar sempre atento ao que é importante para elas. É isso. E posso te falar que você é emotiva, chorona. Pode. Mas é inspirador. Obrigada. É muito inspirador, porque tudo isso, né, dessa questão das mudanças todas, de profissão, de ter as filhas. Eu sei que, né, também muitas mulheres passam por isso. Sim. Mas eu posso te dizer, né, porque antes de você ter sido minha paciente, você sempre foi minha amiga. Sim. E eu falo muito isso, de que eu tive muito você e o Sérgio como exemplos, né, para mim. Né, de amor, de casamento feliz, né, de criação de filhos e tudo mais. E você tá de parabéns. Muito obrigada. Muito de parabéns. Sempre me esforcei muito para fazer o meu melhor, com certeza. Eu acho que o objetivo está sendo atingido, assim espero. E me conta também, Fá, você gosta dessa mulher que você se tornou? Olha, eu vou te dizer que eu tô numa nova fase de transformação, né? Eu, por um tempo, depois que eu fiz a cirurgia, dessa história toda que a gente contou, eu fiz em 2012, né? Em 2017, eu perdi meu pai. E eu acho que emocionalmente isso realmente mexeu muito comigo. A perda do pai mexe muito com a filha, né? E aí, eu comecei a engordar, eu comecei a ficar, né? Só que isso não me agradava mais. Então, assim, tudo que eu tinha feito lá na lipo e tal, né? Depois de 5, 6 anos, isso começou a se perder um pouquinho. E aí, comecei a de novo, né, voltar a não gostar do que eu via, comecei a me esconder nas fotos, não querer aparecer muito. De novo, a roupa que me escolhia, não eu escolhia. Voltou pro mesmo lugar, voltei pro mesmo lugar que eu estava antes, né? Só que dessa vez, eu busquei outras opções, né? Não a cirurgia propriamente dita ainda. Mas aí eu comecei a passar por um processo novamente de querer me acolher, de cuidar um pouco mais de mim. Estou num processo de emagrecimento que hoje está fazendo muita diferença para mim, né? Então eu tô nesse momento de novo de uma nova transição, de me olhar de forma diferente, de começar a gostar mais de mim, ter uma autoestima novamente mais elevada, buscar mais saúde, né? Então eu estou realmente neste momento. Então realmente agora é uma nova fase. Já estou me sentindo muito melhor e pretendo seguir assim daqui pra frente, né? Se amando mais e mais e mais. Com certeza. Fá, muito obrigada por dividir sua história conosco hoje, aqui no nosso cafezinho. Eu tenho certeza que você vai colaborar com muitas mulheres, né, que vão nos assistir e pode transformar, né, algumas delas com tudo isso que você, né, nos trouxe. E é importante dizer que hoje você nos mostrou que a autoestima não é só o reflexo da gente no espelho. Sim. Que a autoestima é a gente ter coragem de construir uma vida alinhada com aquilo que a gente acredita e quer. Sim. Né? Sim. E eu quero deixar uma reflexão aqui hoje para quem, né, está nos ouvindo, que talvez o autocuidado não seja o prêmio que nós recebemos depois de dar conta de tudo. Não é prêmio, né? Talvez seja justamente o que nos impede de desaparecer enquanto cuidamos de todos. Você não precisa escolher ser mãe ou mulher, entre ter sucesso e ter presença, entre amar os outros e amar a si mesma.
Que a gente tenha coragem de honrar todas as versões que nós já fomos e podemos ser. Porque cada uma delas nos trouxe até aqui. Exatamente. Obrigada, Fá, por esse cafezinho. Eu que Muito, muito, muito agradeço. obrigada. E a todo mundo que está aqui, até o próximo encontro.